Aleluia. Palavra do Senhor que está em Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, e ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. Pai, nós te damos graça por essa palavra, nós te louvamos. Doce Santo Espírito, abre o nosso entendimento para entendermos. Fala, Senhor, através desta palavra, e que possa penetrar, Senhor, na divisão da alma e da medula, Senhor. Ó Jesus querido, aleluia, discernindo, Senhor, as intenções do coração, Senhor. Abrindo, Senhor Deus, o entendimento, a sabedoria, Senhor, para que cada dia mais, Senhor Deus, Santo de Israel, nós possamos nos santificar na Tua presença. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Uma palavra que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa palavra. Uma palavra que foi mais ou menos revelada para Isaías uns 600 anos, aleluia, antes da vinda de Jesus Cristo, mas ela foi fiel a tudo aquilo que Isaías viu. E eu creio que a visão, ela foi tão tremenda para Isaías, né, que Isaías ele começa a falar, né, Senhor, quem vai dar crédito a isso? Quem vai dar crédito? Eu falar que eu vejo um homem, o Filho de Deus, né, sendo moído, sendo açoitado, levando sobre si as enfermidades de todos. Ele estava acostumado com o cordeiro, meu amado. O cordeiro, o pecador, colocava a mão na cabeça e ali degolava o cordeiro, o sangue era vertido e os pecados provisoriamente era perdoado, até que cometesse outro pecado. E sempre cometia, porque não tinha o Espírito Santo.
é o Espírito Santo que nos, aleluia, nos conscientiza do erro, do engano e do pecado. Quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, ele vai nos alinhando. Para quê? Para que nós venhamos cada dia mais ter a imagem de Cristo, até que Cristo seja formado em nós, né? Às vezes as pessoas falam, Maria foi privilegiada. Nós também somos, meu amado. Porque quando nós aceitamos Jesus, aleluia, o Espírito Santo, ele vem morar em nós, ele faz morada em nós, aleluia. E ele vai nos limpando, ele vai nos purificando. Então Isaías, ele falou, quem vai dar crédito? Para quê? Para que o braço do Senhor se manifeste. O Filho de Deus, o Senhor vai mandar o seu Filho e vai fazer tudo isso aí por nós, mas quem vai dar crédito? Essa palavra é viva, meu amado. Quem dá crédito à palavra de Deus? Quando você fala de Deus, aleluia, todo mundo conhece a Deus, todo mundo tem Deus, né? Aí você fala do Filho, também conheço Jesus, né? Todo mundo conhece Jesus. Conhecer é fácil, meu amado. Eu conheço as pessoas lá do outro lado do mundo, né? Sei até o nome deles. Tem alguns que a gente sabe até onde mora, porque a TV mostra. Mas eu não tenho intimidade, eu não tenho nada com eles e eles não têm nada comigo. Mas o Espírito de Deus habita em nós. O Deus Todo-Poderoso desceu da glória e se fez pequenininho para morar em mim e em você. É um mistério muito grande isso, meu amado. Às vezes nós não paramos para ver a grandeza do reino espiritual. Não, né? Não paramos por isso, para ver o que Deus enviou o Filho, o único Filho, para fazer isso por nós. E nós, às vezes, ficamos em dúvida. Por quê? Porque nós estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. E quem falou isso foi Jesus. Não foi nem nenhum profeta. O Senhor falou isso. Que o mundo jaz no maligno. E por o mundo estar no maligno, as doenças estão aí. As enfermidades estão aí. As opressões estão aí. As dificuldades gerais estão aí. E aí, o profeta, ele faz a pergunta de novo. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? Por quê? Porque se ele levou, não era para estar aqui. Se eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós não era para ter situação nenhuma. Não é assim, quando a gente chega na igreja, pela primeira vez, você acha que todo mundo é santo, né? Você chegou num lugar agora que ninguém mais tem problema, não tem dificuldade, não tem dor, não tem nada. Você chegou no céu, entrou no céu, né? Às vezes dá vontade nem de sair lá fora, porque lá fora está contaminado. Mas não é assim. É por esforço, é querer. O céu é ganhado à força. O céu é ganhado à força, meu amado. Porque existe duas vozes que falam com você. Existe a voz do Senhor e a voz do maligno que fala, passe não. Você está indo demais. Você não precisa mergulhar tanto. Né? É assim, mas não é tão assim. E a gente vai se deixando levar por vozes estranhas. Vozes, meu amado. Pessoas que deturpam a palavra de Deus, né? Podemos fazer do jeito que a gente quer, não. Ele nunca vai se moldar a minha vida. Eu que tenho que me moldar a sua palavra. Eu é que tenho que me limpar do mundo. Por quê? Porque o preço ele já pagou, né? A palavra diz que ele foi subindo. João, aleluia, João 12:38 disse, né, que Jesus ele veio para os seus. Quando Isaías estava pregando aqui, Isaías, né, ele vê a visão e ele passa a visão para os judeus. Mas João fala, né, lá em 12:38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, ó Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Vê que eles usam a mesma palavra lá no Novo Testamento, quando Jesus vem. Por quê? As pessoas não estavam dando crédito, né? Muita gente dava, muita gente não dava. É a mesma coisa que hoje. E se nós pegar a nossa família, irmãos, muitos da nossa família dá crédito, muitos não dá. Muitos veem a mudança na nossa vida, mas não quer, entendeu? Não quer, porque não dá crédito.
Porque o mundo, ele é fantasiado de muitas coisas, é fantasiado de momento, mas a palavra de Deus é eterna. E aí está a grande diferença, né? Então, o Senhor, ele veio para os judeus, né? Mas o povo não quis obedecer, o que não é diferente de hoje, né? O que, assim, no meu entendimento, eu penso assim, quem um dia aceitou Jesus e Jesus entrou no coração, ele nunca poderia deixar Jesus. Isso é o meu entendimento, meu amado. Mas forças ao contrário é maior do que o meu entendimento. E muitos deixam o Senhor. Deixam por qualquer coisa. Deixa porque ele não gosta do pastor, né? Não gosta de quem canta, não gosta de quem prega, não gosta dos irmãos, né? Tem aquele irmão lá que eu não gosto muito dele. E eles vão deixando. Porque a situação que acontece aqui, acontece em todos os ministérios. É tudo igual, irmão. Você pode visitar um irmão de qualquer ministério que ele vai falar as mesmas bobeiras, né? Ele pediu alguma coisa, não aconteceu, ele vai falar a mesma coisa. Porque as pessoas não entendem o que é o reino espiritual. Nós estamos aqui numa dimensão espiritual para a eternidade. Aqui é um lugar de você revestir o teu espírito, para que teu espírito cresça, para que quando você chegue lá fora, você saiba, né, vencer, você saiba dizer não ao pecado que todo dia bate na tua porta. Todo dia, meu amado. O pecado, o diabo, ele não vê criança, ele não vê jovem, ele não vê adolescente, ele não vê velho, ele não vê nada. Ele não vê. Nós vemos muitos homens aí que já são avós, hoje, largando suas casas para morar com outro homem. Mulheres que têm 9 filhos, 7 filhos, né? Larga o marido, ou o marido larga, ela pega uma mulher. Então, sabe, irmão, o pecado, ele não tem idade. Assim como o Espírito Santo, aleluia, né? Ele entra e ele usa a criança, ele usa o jovem, ele usa o adolescente, ele usa o idoso. O diabo também, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus foi para a cruz, aleluia, para vencer isso por nós. E às vezes nós não damos o valor devido, meu amor. Nós começamos a andar perigosamente. Em Provérbio diz que o sábio, ele vê o problema, né? Ele vê a situação adversa e ele passa de lado. Ele foge das coisas. Mas às vezes nós, como cristãos, nós vivemos perigosamente. Andamos em corda bamba, né? Andamos em corda bamba. Mas Jesus, ele deixou tudo explicado para nós, para que nós não viéssemos nos perder, porque ele nos ama tanto, 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 aleluia, que ele subiu naquela cruz. Ele falou com o Pai, Pai, eis-me aqui. E ele veio. E nós não pensamos muito nisso. E às vezes andamos perigosamente por aí, né? Em más conversações, em roda de escarnecedores, porque não faz, né? Não faz muita diferença. Então, hoje em dia nós temos visto por aí pastores para todos os gostos. E é até legal ouvir eles, tá? É legal porque eles são divertidos, eles brincam, eles tudo pode, sabe? O que nós aprendemos que não podia, agora já pode. Mas é melhor nós ficarmos na Bíblia mesmo, porque aqui não vai ter erro. Porque a Bíblia diz que naquele dia o Senhor, ele vai abrir o livro. E quando ele abrir o livro, ele vai ler exatamente a minha transgressão. Naquilo que eu transgredi, o Senhor vai ler, né? Então, é melhor nós ficarmos na Bíblia. Por quê? Porque Paulo falou, se nos apresentar outro evangelho fora desse, né? Ainda que seja um anjo, é para nós não acreditar. Então nós temos que ficar crendo que Jesus, ele sofreu tudo isso por nós. E nós temos que pensar um pouco em Jesus. Às vezes nós pensamos muito na mão de Jesus, né? O que Jesus pode fazer? Pode fazer muita coisa, porque ele é dono do ouro e dono da prata. Ele abre porta onde não tem, chama a existência que não existe. Se ele quiser, ele bota dinheiro na tua conta, ele tira dinheiro da tua conta, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E se você for amigo dele, tudo que você pedir a ele, ele vai fazer. Tem isso.
Se nós andarmos com o Senhor, Ele prometeu, tudo que pediu o Pai, em meu nome, Ele fará. Jesus é a porta, meu amado, que abre todas as situações para nós, né? E a porta, onde Jesus quer morar? No nosso coração. Às vezes o nosso coração é restrito. Nós deixamos uma parte do nosso coração que a gente fala, ó, Jesus, nesse aqui o Senhor não entra não, porque aqui eu sei, né? Aqui eu sei lidar bem. Eu já, né, já sou formado nessa faculdade, já fiz bacharel, estou bem firmado nisso. Mas Isaías, ele olhou aquilo tudo e creio que Isaías, ele deve ter ficado muito angustiado, triste, em ver todo aquele sofrimento, meu amado, da cruz. Assim como nós vimos também, lá no Salmo 22, você vê o sofrimento de Jesus. Você vê as situações que o Mestre passou por nós. Aleluia, né? Sabe, isso é normal, a ingratidão da pessoa. Você faz por uma pessoa. E se um dia você não fez, aquela pessoa fica chateada com você. Aquela pessoa já, ela esquece tudo de bom que você fez. É a mesma coisa as pessoas com Jesus. As pessoas às vezes querem alguma coisa e o pai acha que não é bom dar, porque não vai ser bom para ele, mas ele quer. E se o pai não der, aleluia, ele esquece. Ele esquece que Jesus, ele foi até aquela cruz, levou sobre si os pecados, as dores, as aflições, nos salvou, né? Nos deu vida eterna e esquece. Nós não podemos, amado, esquecer, porque Deus, ele não esquece. Quando você pega toda a palavra de Deus, você vê que o Senhor, ele está sempre relatando na sua palavra, né, o trajeto de tirar o povo do Egito, as coisas que o povo fez. Ele lembra de Noé, ele vai lembrando de todas as coisas. Por quê? Né? Ele lembra do pecado. E aonde surgiu o pecado? No Egito, então, no Éder. Então Deus está sempre falando de nós, conosco, do Éder. E por que surgiu o pecado no Éder? Né? Por quê? Porque se Deus fez a mulher da costela do marido, aleluia, eles não trabalhavam, não faziam nada, era para ficar junto. Onde estava Adão quando a serpente apareceu na árvore? Onde está Adão, meu amado? Quando nós chegar lá em cima, o Senhor vai falar onde estava Adão. Adão podia estar pescando, Adão podia estar fazendo qualquer coisa, vendo os peixes. Adão podia, né, estar fazendo qualquer coisa, mas não estava junto com a mulher. E aonde era para ele estar? Junto com a sua mulher. Ele não estava. Aí é fácil dizer a mulher, e ele falou isso, a mulher, porque nós sempre queremos culpar Deus de alguma coisa, né? Deus é culpado de algo que aconteceu na nossa vida. Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha comido o fruto, né? Mas eu acho lindo que Jesus, o Senhor, não bateu boca com ele. Não bateu, irmão, né? Você não vê ali o Senhor falando com ele assim, Adão, onde você estava? Né? Aonde você estava quando isso aconteceu? Eu dei ela para você cuidar. Porque depois Jesus, ele vem abrindo isso, dizendo que a mulher é o vaso mais fraco. E se é um vaso mais fraco, né, o marido é o vaso mais forte, ele tem que segurar a mulher. Então Jesus, ele vem abrindo aquilo que ficou oculto lá no Éden. Aquilo que ficou oculto, porque Jesus não ficou falando, Adão, você tinha que cuidar, né? Ele tinha que valorizar, porque o Senhor colocou ele dormir, da costela dele, aleluia, tirou, fez uma mulher, entregou na mão dele, e ele se distraiu com alguma coisa, enquanto a mulher ficou ali. Quantas pessoas, amados, estão distraindo e deixando as suas mulheres por aí, as mulheres distraindo, deixando seus maridos por aí, e os casamentos estão sendo destruídos. Destruído, meu amado. Por quê? Porque Satanás está aí para destruir a família. Nós somos a geração aonde Satanás, com grande fúria, tem entrado nos lares. Por quê? Porque ele quer levar as crianças para as drogas, para a prostituição, os jovens, ele quer levar. E como leva? Destruindo a família. Quando se perde
A paternidade em casa, a mãe fica perturbada, fala mal do marido com o filho, para o filho também ficar com raiva do pai, e vice-versa, e aquela família, ela é destruída. Então o inimigo, ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele anda pelas árvores, né? Jesus falou que ele está ao derredor, procurando quem possa tragar. Mas Jesus venceu tudo isso na cruz. Mas quem dá crédito a essa pregação? Sabe? Quem é tentado e pode falar não. Quem é tentado e fala não. Quem diz não ao pecado quando ele bate a porta? Né? Ah, mas eu não resisti. Mas Jesus já venceu. Aí eu pergunto, né? A pergunta do profeta, a pergunta lá de Jesus, a pergunta dos discípulos: quem dá crédito à pregação? Para entender que Jesus já venceu, meu amado. Já venceu. Que você tem que pegar a sua cama e andar. Sabe? Que você tem que lavar os seus olhos para você ver. Eu tenho um problema no olho, né? E eu fui no oculista. E o oculista falou assim: não, você não tem nada no olho. Aí eu falei: tem sim. Todo dia eu amanheço, meu olho está ruim, o rosto fica ruim. Aí ele falou: não, é só você comprar um shampoo de bebê e lavar seu olho, que fica bom. Pergunta se deu certo. Deu certo. Às vezes nós precisamos lavar o olho, né? Falou que tem um negocinho que dá à noite aqui, que agarra no cílio, explicou lá, né? No livro de Gálatas, Paulo fala assim: é bom saber. É bom saber, meu amado, né? É bom saber. Aí você tem que levantar, lavar seus olhos, pegar sua cama, andar, arrumar sua cama, fazer alguma coisa. Porque ele já venceu toda a situação, mas nós ficamos paralisados. Paralisados. Jesus falou: se você estiver em mim e eu estiver em vós, pode pedir o que quiser e o Pai vai dar. Aí a gente fica angustiado, em vez da gente pedir, já foi falado aqui, a gente fala com um, fala com o outro, em vez da gente pedir ao Pai, a gente vai fazendo o quê? A gente vai falando, a gente murmura daqui, murmura dali, aleluia, em vez de esperar o Pai agir, porque o Pai é o único que pode tocar nos corações, o Pai é o único, aleluia, que tem o coração do homem na sua mão, o Pai é o único, aleluia, que pode mover reinos, estabelecer reinos, aleluia, abater os exaltados, levantar os humilhados. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Isso é confiança total. Eu gosto muito de uma palavra, aleluia, né? Que está aqui bem no 54, eu nem tinha marcado, mas está bem aqui na minha frente, 54, 5, que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Por quê, amado? O que nós conhecemos como marido? Marido é o supridor. Então, quem é Deus para o pastor Celso? O marido dele é quem supre. Porque se ele tem é porque Deus supre, senão ele não teria. Então, ele é o nosso supridor. Ele é o nosso tudo. Mas nós às vezes não vamos mais fundo na palavra e não entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Não entendemos. Ficamos, né, navegando por aí, achando que aconteceu, igual certas seitas, que Jesus, ele foi um profeta, que veio, cumpriu a sua obra e morreu. Simplesmente isso, morreu. Ele não faz mais milagre. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu amado. Ele continua fazendo os mesmos milagres. Jesus só não faz para nós aquilo que nós não pedimos e aquilo que nós não cremos. Porque ele falou para Marta: Marta, se creres verás a glória de Deus. Então o Senhor, ele fala para nós: Ana, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver. Em que área? Em todas as áreas. Mas há áreas da nossa vida, aleluia, que elas são guerras mais difíceis de vencer. Guerras que você vai vencer exatamente por fé, meu amado. Só por fé, por perseverança, por acreditar. Porque quando você acredita em Deus,
Deus se move a teu favor. Sabe por quê? Ele não pode negar a palavra dele. Se creres, verás a glória de Deus. Mas ele não promete que eu vou ver a glória de Deus amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. Mas se eu perseverar, eu vou ver a glória dele. Assim é as nossas feridas. Ele levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si todas as nossas dificuldades. Aleluia. Mas o que aconteceu? Nós somos feridos, nós somos machucados, nós ficamos doentes. Mas nós permanecemos na presença do Senhor. E nós vamos caminhando e nós vamos sendo sarados. Nós vamos sendo curados. Por quê? Porque a palavra dele é a verdade. Falou com Jeremias: Jeremias, olha, eu velo pela minha palavra para cumprir. Você não precisa ter medo. Se eles acreditarem ou não acreditar, o que eu mandar você falar, você fala. Por quê? Se eu falar que eles vão para o cativeiro, eles vão para o cativeiro. Não adianta eles zombar, não adianta eles falar, não adianta eles quererem fazer nada, não adianta te bater, não adianta levar você para o calabouço, não adianta fazer nada. Pode ficar tranquilo. Você pode passar por todos esses processos, mas que eu vou cumprir a palavra, eu vou. E quem conhece a Bíblia sabe que o Senhor cumpriu. Jeremias tinha medo, aleluia, mas o Senhor cumpriu, aleluia, toda a palavra, né? Por quê? Porque ele sabe o que fala, meu amado. Deus não joga a palavra fora, nós jogamos. Mas ele fala que a palavra dele não volta para ele vazia. Quando ele envia a palavra vai fazer aquilo que veio para fazer. Depois voltará para ele. Voltará para ele com o quê? Com glória. Porque segundo as obras do Senhor, eu o glorificarei. Eu vou glorificar o Senhor pelas obras dele. Então, quando eu glorifico o Senhor por uma obra que o Senhor falou que ia fazer, aleluia, a palavra volta para o Senhor, aleluia, em som de glória. Glória a Deus, aleluia, né? E o Senhor recebe o glória de gratidão nosso por aquilo que Deus nos deu, né? Mas, nem até o livro lá de Romanos 10:16, Paulo, ele fala, né? Mas nem todos têm obedecido o Evangelho. Nem todos. Continua falando lá em Romanos, ele fala que nem todos. E eu creio que quando Paulo ele fala isso, ele estava falando para todas as população que ouvia. E nós também podemos falar isso porque, sabe, mesmo no nosso meio, meu amado, nem todos obedecem o Evangelho. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, não obedece, né? Não obedece. Sabemos que aborto é pecado. Até na igreja católica fala lá que aborto é pecado, casamento é para sempre. Tudo isso fala lá. Mas as pessoas obedecem? Não obedecem, irmão. Não obedece. Cada um faz do seu jeito, da sua forma, né? Cada um. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós falamos de mundo, nós falamos de pessoas que ouvem a palavra e não obedecem. Tem dificuldade de obedecer. Assim como as crianças, né? O jovem tem dificuldade de obedecer aos pais e os pais têm que estar sempre falando. E o Senhor, Ele está sempre falando, sempre falando, sempre falando a mesma coisa. O quê? Para que caia no nosso coração. Para que nós não venhamos, né, pecar contra o Senhor. Nós não podemos, aleluia, né, entrar. Então Isaías, ele teve muitas visões maravilhosas. Ele viu a glória do Senhor. Quando o Senhor chamou ele, né, para ter uma nova visão de ministério, ele viu a glória do Senhor. Mas isso foi quando o rei morreu. Quando o rei Uzias morreu, ele viu a glória do Senhor, porque ele deixou de olhar para o rei. Como foi falado, nós temos que estar com nossos olhos fitos no Senhor, amado. Lá em cima, porque bom é Deus. Nós vemos que chamaram Jesus de bom, Jesus falou assim, não, bom é o Pai que está no céu. Por quê? Porque a terra, meu amado, a terra nos leva, às vezes, a nos contaminar. Então, ninguém é totalmente bom. Nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. Nós nos esforçamos para ser sensível ao falar de Deus. Para que nós não venhamos transgredir a palavra de Deus, nós temos que estar sensível e examinar a palavra. Examinar, ter ela no coração todos os dias ter. Então é difícil, não é fácil, aleluia, a gente ouvir tudo que Deus fala. Sabe por quê?
Porque nós transgredimos um dos mandamentos, ou melhor, os 2 mandamentos que Deus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Todo mundo tem uma coisa contra alguém, tá? Não chega a ser uma raiva, mas você tem uma coisa, aquela pessoa ali, né? Não gosto de ouvir nem a voz dela. Poxa, hoje eu encontrei fulano, acabou com o meu dia, sabe? Às vezes a pessoa não fez nada com você, mas nós temos dificuldade de obedecer os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não ama o próximo, meu amado, você não ama a Deus. Não ama, porque Deus criou o seu próximo. Quando você olha o teu irmão, você está olhando, aleluia, para a criatura de Deus. E agora filho de Deus, né? Mulher que às vezes não gosta do marido, marido que não gosta da mulher, pais que não gostam de filho, filho que não gosta de pais, irmãos que não gostam de irmãos. Tudo isso, meu amado. O evangelho é mais estreito, é uma porta mais estreita do que nós pensamos. Bem mais estreita. E às vezes nós não entendemos por que as pessoas, para morrer às vezes, elas têm que passar o processo da purificação. Ir para cima de uma cama e ficar lá um tempo penando, né? Aí ontem mesmo eu ouvi alguém falar, né? Assim, está pagando o que fez, sabe? Eu ouvi alguém falar de alguém que está doente. É o alinhar de Deus, meu amado. Não é pagar, é o alinhar de Deus. Porque Deus deixa você lá para você refletir, arrepender dos seus pecados. O que a Bíblia diz? Reconcilie com teu irmão para que ele não te leve ao tribunal. Então é um tempo que Deus dá. Isso é amor. Porque ele ter ido na cruz não foi em vão. O sangue de Jesus não é em vão. E glória a Deus que ele repreende todo aquele que ele ama. Que ele ama, né? Fátima hoje ainda me contou um testemunho. Foi hoje, né, irmã, que você contou o testemunho, né? Da mulher com câncer, né? Do homem com câncer. O homem na face, não é isso? Foi câncer? É, na boca, no nariz, no olho, né? Todo comido e no nariz. E a mulher foi visitar ele, a irmã foi visitar ele, né? E ele reclamou que ninguém ia visitar ele. E Deus deu uma palavra de sabedoria na irmã e falou com ele. Ele disse, não vem, sabe por quê? Nem todo mundo tem estrutura para ver você como você está. Às vezes não consegue ver. Então, com uma palavra de sabedoria, de ciência, né? A mesma palavra que Salomão teve lá para cortar a criança, para resolver quem era a mãe, aquela irmã teve e falou isso com ela. E começou a falar com ele. E falou de Jesus, né? E falou de Jesus com ele. E ele, Fátima falou, né? Ela sabe o testemunho melhor do que eu. Em lágrima, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus hoje e morreu amanhã. Aceitou num dia e morreu no outro. Olha o amor de Deus. Porque o sangue dele não foi derramado em vão. Em vão. Se todos te abandonar, eu, o Senhor, não te abandono. O amor que Deus tem, meu amado, por qualquer um, é o mesmo amor que Deus tem por mim nesse momento que estou falando a palavra dele. É o mesmo amor. Se eu não transgredir nada de Deus, eu tenho o mesmo amor de que uma pessoa que está jogado aí. O Senhor me ama do mesmo momento, do mesmo jeito. Enquanto a vida, o amor de Deus, o coração de Deus bate por aquela alma, por aquela vida. O sangue de Jesus, meu amado, está lá clamando. Jesus está intercedendo. Jesus está, aleluia, falando, Pai, vai lá, quebranta o coração. E quantos são quebrantados hoje, chora hoje, amanhã se levanta e fala, isso é loucura. Mas é loucura, o evangelho é loucura. Se você parar, o evangelho é loucura, pensa bem.
Tá? Você anda com Deus que se manifesta com você. Você anda com anjos que te guarda, sabe? Você crê, aleluia, que tudo vem dele, o ar que você respira é dele. Se você está respirando é porque ele dá. Um dia eu orei por uma pessoa e o Senhor falou comigo assim: por que ele te incomoda tanto? Eu sou dono da vida. Se eu quisesse, eu tirava o ar dele. Então, por que você se incomoda tanto com teu irmão? Eu estava ali nos louvores, né? Não sei quem falou que Deus quebrantou nosso coração e nós viemos para Ele. E a questão é o seguinte, irmão. Aí eu falei: é verdade, Jesus. Tem misericórdia daqueles que os corações ainda não foram quebrantados. Quantas pessoas que o coração ainda não foi quebrantado, meu amado? Que pensa que entende, mas não entende. Está na presença do Senhor, mas não entende. E aí ele sempre desliza. Ele sempre cai. Sempre cai. E a gente que pensa que está firme, a gente fica assim: poxa, mas por que fulano cai tanto? Por que fulano faz isso? Por que fulano faz aquilo? Sabe por quê, meu amado? Porque ele ainda não foi recriado em Deus. Ele precisa ser recriado em Deus. E como nós somos recriados em Deus pela palavra, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quando a tua fé for grande, você vai viver o Salmo 46 sem ligar, sem se preocupar, aleluia, com fogo, sem se preocupar com a água, sem se preocupar com nada, aleluia. Mas muita gente está preocupado com muita coisa por aí, sabe por quê? Porque falta Jesus em seus corações. E Jesus veio, né? A palavra diz que é uma verdade. E você vê que está escrito verdadeiramente. É uma verdade. Se você ficar doente, você não pode achar, meu amado, aleluia, que foi Jesus. Não. Ele não vai levar a sua doença e depois ele vai botar a doença em você. Não foi Jesus. São setas malignas que estão por aí. E ela vem. E o Senhor, às vezes, né? O Senhor permite que ela entre. Por quê? Por causa de uma legalidade espiritual. Existe uma legalidade espiritual, né? Maldição sem causa não encontra pouso. Então pronto, né? Mas se existe uma brecha, se eu dei uma brecha na minha vida, o Senhor, Ele vai deixar entrar. Para quê? Antes nós ouvimos aí o testemunho da Edna, né? Então, quer dizer, Ele vai deixar entrar. Para quê? Para tratar com você. Porque Ele repreende todo aquele que Ele ama. E Ele aproveita. O inimigo quer. Então Ele vai fazer o vaso melhor do que é. Ele vai fazer o vaso melhor. Ele vai encher o vaso de azeite. Ele vai fazer o vaso buscar mais. Ele vai fazer o vaso ser mais quebrantado, né? O orgulho, o cristal do orgulho da nossa vida, né? É muito fácil você dizer que não tem orgulho. Mas só Deus nos conhece. Só Deus, meu amado. Sabe? Só Deus sabe quem somos nós. Às vezes nem nós sabemos quem somos nós. Temos uma atitude, às vezes, que depois que a gente faz, a gente pensa: poxa, eu fiz isso. Fui eu que fiz isso. Né? Então nem nós. Mas o Espírito Santo que nos direciona, ele vai nos levando para mais perto do Senhor. Para que o caráter de Deus seja realmente recriado em nós. A ponto, meu amado, de você estar aí no mundo e não ser contaminado com o mundo. O Evangelho hoje diz assim: mas Jesus andava com pecador. Mas Jesus não andava com pecador para comer com pecador, meu amado. A comida de Jesus era outra. Ele se encontrou, aleluia, com a mulher samaritana, não para convidá-la para sair, mas para dar água da vida para ela. E ela, o que ela quis, aquela água. Então, ele não encontrou na casa dos escribas, dos fariseus, para falar com eles: o que vocês fazem é legal, não. Ele foi falar do reino que ele veio trazer. Um reino de união, um reino de justiça, um reino, aleluia, né? Que muda a minha, a tua vida, que me dá a condição de viver aqui um pouquinho do céu. Porque quando você está no reino, você tem uma paz que excede todo entendimento e que monta a guarda sobre a tua vida. Ainda que a tua carne esteja nervosa, seus nervos estejam agitados, mas o teu coração, ele tem paz. Ele tem paz, meu amado.
Ainda que a situação ela é tumultuada, mas você tem paz, porque você crê no Deus que por fim se levanta do teu trono e te dá a vitória. Então, é isso, Jesus, aleluia, né? Então, Jesus não passou isso em vão. Deus, aleluia, Deus Pai, Ele não pegou o sacrifício de Jesus e foi um sacrifício de um cordeiro, não. Foi um sangue inocente. E o inimigo, ele ficou furioso quando o Senhor nos comprou por um bom preço, preço de sangue. Então, Jesus, ele passou tudo, meu amado. Ele passou todas as aflições, ele ficou lá e a palavra diz que ele não abriu a boca. Não abriu. Para ir lá, ele não abriu. Vê que Pilatos falou com ele, né? Fala aí se tu és o Filho de Deus. Ele falou, tu diz. Ele não precisava provar quem ele era. Quem ele era. Porque ele sabia quem ele era. E nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filho, amado. E como filho, nós temos direito, mas também nós temos deveres, né? Às vezes nós só gostamos de Jesus pelos direitos que nós temos, mas nós temos deveres, dever de filho, dever de adorar, dever de nos santificar, dever de jejuar, de nos separar, né? De ser melhor a cada dia. É difícil, falar é fácil, né? Mas é difícil. Se nós olharmos a descrição aqui de Isaías, quando Isaías ele viu, descrevendo, foi fácil. Mas o processo de Jesus na cruz não foi fácil. O processo de Jesus na cruz, ele foi muito, aleluia, dolorido. Porque a minha dor estava sobre ele, a tua dor, o meu pecado. E o pecado, meu amado, ele pesa. Você já teve um pecado que te pesou no corpo? Você já teve um que te pesou na alma? Então pronto, o pecado pesa. Tem um peso muito grande. Então, imagina o que Jesus levou. Ele levou da humanidade inteira. A humanidade inteira. Então, pesou muito para o Senhor. E, né, Isaías 51, 9, ele diz assim, porque não me... Romanos 1,16, Paulo diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, o Evangelho é isso, e às vezes nós nos envergonhamos, né? Nós nos envergonhamos de dizer não, porque se nós dizer não, as pessoas falam, mas por que você não pode, né? E aí a gente prefere ficar quieto. Mas Isaías 51, 9, ele nos dá uma chamada e ele fala, desperta, desperta, veste-se de força o braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaço a Raabe e que feriu o chacal? Então, ele nos convida a despertar, a nos revestir do poder do Senhor. Para quê? Né? Para que nós possamos. Raabe, o coração dela partiu em ouvir tudo que Jesus falou. E tudo que Deus Pai tinha feito lá com o povo. Mas, às vezes, o nosso não parte, meu amado. Às vezes, nós escutamos um testemunho desse, né? Do homem que foi salvo na última hora. E não nos comove. Mas quanto vale uma alma? Vale o mundo inteiro. Nós deixamos de ser sensível ao Espírito de Deus. Nós gostamos de badalação, né? Fulano ganhou um carro. Oh, que legal, ganhou um carro. Uma alma foi salva. Uma alma, meu amado. O diabo já devia estar fazendo festa. O dia do homem estava chegando e o diabo já estava fazendo a festa dele. Mas Deus, que nunca chega atrasado, mandou, aleluia, a irmã no dia certo, né? A família talvez não deu para entrar lá. Nós trabalhamos com um homem também de câncer que ele fedia. Mas era da vida e paz, fedia. E Deus curou ele. Deus curou ele. Ele trabalhava na prefeitura, Deus curou ele. E um dia os irmãos, um primo dele chegou lá, ele estava capinando, né? Ele morava numa casa que tinha um quintal muito grande.
E nós fizemos campanha na casa dele e Jesus curou ele. Eu e o pastor Enio. E depois o Paulo, a mulher do pastor Enio. E ele curado. O médico constatou que ele estava curado. Esse primo chegou lá e falou com ele, né? Oi. Ah, a tia, acho que chamava a mulher dele de tia. A tia falou que Jesus curou você. Ele falou, o quê? Jesus me curou? Que Jesus me curou? Se Jesus me curou, estou devolvendo agora para ele a minha cura. Deu uma semana, irmãos. Uma semana. Só que quando nós fizemos a campanha, ele não fedia. O câncer dele, moderado. Mas quando o câncer voltou, aquele homem fedia, né? Eu não queria ir lá, eu falei, pastor Enio, eu não vou mais. O pastor Enio, vão, Ana. Eu falei, não vou, pastor. Ele fez isso com Jesus. Eu senti por Jesus, pelo Espírito Santo. Eu não queria ir. Mas o pastor Enio insistiu, vamos sim, nós fomos. Chegamos lá, irmão, tinha um balde. E ele botava pedaço de carne dele para fora, o fígado, botava. E aquilo fedia dentro do quarto. Fedia. E é tão lindo que Deus, né? Parece que Deus anestesia a gente. A gente sente mais suportável, você suporta ficar lá, né? E depois ele voltou para Jesus. E Jesus também levou ele embora. Sabe, irmão, devolve não que Jesus recebe. Devolve nada que Jesus te deu, não. Tá? Se Jesus recebeu, não sei, mas que o diabo devolveu. Porque a doença não é de Deus. Mas o diabo devolveu. Sabe? Mas Jesus, meu amado, que falou, todos quanto vêm a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Ele tinha vindo uma vez. Quando ele veio a segunda vez, o Senhor não lançou fora. O Senhor o recebeu. Todos quanto, né, o recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Então essa palavra, irmão, é verdade, não duvida dela não. A gente tem muita experiência para contar. Vida não, eu tenho muita experiência para contar do que o Senhor fez e do que o Senhor faz. A cura é real para aquele que crê. Você tem que crer, né? Existe o dia da tua cura, porque Ele já levou a sua enfermidade. E existe o dia dele manifestar a sua cura. Por isso você tem que estar atento, você tem que estar desperto. Você tem que estar olhando para Jesus, esperando do Senhor, aleluia, aquilo que Deus tem para você. Você tem que ficar atento. Você não pode baixar a guarda, né? Não pode. Quantas pessoas ora e está demorando, aí fala assim, Jesus, agora eu não quero mais isso não, porque já demorou tanto, passou o tempo. Não importa o tempo é de Deus. E Deus não chega atrasado. Deus chega na hora, meu amado. Deus, ele tem a recompensa na hora certa. Mas nós temos que ser aprovado. Né? O Evangelho é um estudo, é uma faculdade. Né? Você começa dizendo que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aí depois você começa a ir mais fundo, falando que Jesus, aleluia, Ele veio também nos limpar. Ele veio transformar a nossa vida. Ele veio nos conduzir à vida eterna. Ele veio mudar a situação. É perseverar. O Evangelho é dia após dia. Né? Só quem aceita Jesus num dia e morre no outro. Que ele não vai ser o quê? Que ele não vai ter situação, que ele não vai ter dificuldade. Mas nós temos, mas vamos vencer. Se Deus te chamou para ser atalaia da tua casa, pode ficar na posição que o Senhor vai salvar os teus. Vai salvar. Na hora certa, o Senhor, Ele vem e Ele faz. E você não tem que se entristecer, aleluia, por isso, por aquilo. Quantas pessoas se enfraquecem? Porque alguém não está. Ué, são escolha. Mas na hora certa vai vir, nem que seja na última hora, irmão, não importa. A importância é vir. O importante é não morrer, aleluia, carregado pelos demônios. Tem que morrer carregado pelo anjo do Senhor que vem buscar. Então, amados, tem que conhecer. Pastor, como é que você sabe disso? Porque eu conheço pela Bíblia. Conheço pela Bíblia porque já vi. Já vi o demônio vir buscar pessoas e já vi o anjo do Senhor vir buscar. Então, amados, é isso. Jesus, aleluia, Ele tem o melhor para nós. Né? Jeremias fala que o pensamento de Deus são pensamentos bons, são pensamentos de paz para nós.
né? Como é que Jeremias pode falar isso se o Senhor tinha falado que o povo ia para cativeiro, para isso, para aquilo? Mas Jeremias sabia que o povo estava indo para o cativeiro para ser tratado. Tratado, irmãos, né? Muitos nem saíram do cativeiro, mas foram tratados ali, foram restaurados. Tanto que ele falou, vocês vão para aí, vocês plantam, vocês constroem casa, vocês casam, faz família, faz tudo, né? Então, aqueles que foram para lá e foram se alinhando com o Senhor, eles foram sendo abençoados. O pensamento do Senhor era bom, o pensamento é bom para quem é bom. É bom, amado. Mas então para quem é ruim não é? Não é que Deus não é. É porque o inimigo entra. O inimigo entra, irmão. Né? Jesus falou, não dê lugar ao diabo. Não dê. Se nós der, ele vai vir. E ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então é essa vida que nós temos que querer, né? Então, o pecado, ele vai nos distanciando de Deus. Vai, irmãos. De uma forma tão grande, daqui a pouco a gente não tem vontade nem de orar mais. Por quê? Porque quando nós oramos, nós somos alinhados por Deus. Quando nós oramos, aleluia, o céu se abre, a revelação vem sobre nós e o Senhor vai alinhando as nossas vidas em muita coisa, né? Então, Jesus que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. E nós temos que lembrar sempre disso e não esquecer disso. Não esquecer que a dor foi grande para que eu estivesse aqui hoje. Muitas orações para que eu estivesse aqui hoje, né? Mas a dor maior foi de Jesus, que nos comprou lá na cruz, né? Então, o nosso dever é orar. É orar sim, meu amado. Orar sem cessar, né? Falar com aqueles que ainda não estão. Convidar, insistir. Vão lá. Vão no culto, vão ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Não, eu não gosto. Mas se você for, você vai gostar. Porque a fé é por ouvir a palavra. E quando nós estamos em Cristo, meu amado, a palavra diz que Deus, ele abre o bom tesouro, o céu, e dá chuva na estação própria. Ele nos abençoa de uma forma soberana, de uma forma poderosa, de uma forma grande. De nada nós vamos ter falta se nós estivermos com o Senhor, porque Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades em glória. E usando a palavra do Neto, né? Quando a gente fala suprir todas as nossas necessidades em glória, você pensa que é financeira. Não, meu amado, é nossas carências, né? Tudo aquilo que nós precisamos. Você não precisa só de dinheiro. Tem muita coisa que a gente precisa. E Ele é poderoso para suprir, né? Ele é poderoso. Por isso que Ele fala que Ele é nosso marido. Ele é o supridor de todas as coisas. É Ele que dá para todos, meu amado. Todos, né? Ele fala, quem me deu, né, alguma coisa para que eu deva retribuir? Debaixo do céu, tudo é meu. Tudo. Tudo é dele. Foi Ele que criou tudo, foi Ele que fez tudo, né? Ele que dá sabedoria a esses homens para fazer essas firmas, para fazer satélite, para fazer não sei o quê, para fazer não sei o quê. Tudo é Ele. Tudo é Ele, meu amado. Mas, né, os mortos não louvam a Deus. Os mortos olham a sua sabedoria, olham os seus estudos, olham aquilo que Ele fez. Mas os vivos louvam o Senhor. Os vivos agradecem o Senhor por tudo, meu amado. Aleluia, né? Muitos dão glória a Deus porque conseguem botar uma linha numa agulha. Coisa simples, mas dão glória a Deus, né? Então Deus, Ele tem que ser prioridade na nossa vida. E nós não podemos esquecer do sacrifício que foi pago naquela cruz. Nem eu e nem você. Todos os dias, nós não podemos mais ferir Jesus. E todas as vezes que nós pecamos voluntariamente, nós ferimos Jesus novamente, né? Existe o pecado que é um acidente, mas existe o pecado que é voluntariamente.
E esse pecado, meu amado, esse pecado fere Jesus novamente. Por isso que ele tem as marcas na mão e no pé. Creio que toda vez que nós ferimos Jesus, sangra seu pé e sua mão novamente. Está lá. Sabe? Nós vamos vê-lo um dia assim como ele é. Então que nós possamos todos os dias lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque bem-aventurado é aquele que todos os dias lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos os dias examina a si mesmo, examina-se o homem a si mesmo, ou coma ou beba deste pão. Você acha que é só o dia que a mesa está ali, refletindo, aleluia, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus? Não, é todos os dias. Examina se você está vivendo a palavra, se você está comendo essa palavra, aleluia, que é pão para nós. Está bebendo dessa água purificadora, que está purificando a sua vida. Todos os dias, meu amado. E assim nós somos doutrinados no Senhor. E doutrinamos também os nossos filhos. Né? Vamos doutrinando. E as crianças vão crescendo na presença do Senhor. Para que dê bons frutos. Né? Ficamos felizes, né? Uma família, você vê uma família crescendo na igreja e vê os filhos na presença do Senhor. Nascido espiritualmente agora no Senhor. É alegria, meu amado. É alegria ver que os pais doutrinaram seus filhos na casa de Deus. Porque aqui é a melhor escola está aqui. Não adianta você ter toda a faculdade do mundo, todos os diplomas do mundo, bacharel de tudo, se você não tem a palavra de Deus. É Ele que preenche todas as coisas. É Ele que dá sabedoria a todas as coisas. É bom você ter estudo, é bom você ser, aleluia, uma pessoa culta. Mas você ter a palavra de Deus para te iluminar. Né? Às vezes nós não pensamos tanto nisso. Pensamos muito em nossos filhos ser formados, em nossos filhos, e se o filho falar até que quer, eu quero estudar porque eu quero ser um pastor, né? Mas geralmente, às vezes, os filhos querem estudar para ser músico. Porque os músicos, né? Os músicos têm estrela. Mas a estrela da igreja é Jesus. E é isso que tem corrompido muita gente. Que a estrela é Jesus. Assim também como o pastor da igreja é Jesus. Quando o pastor deixa de ser o pastor da igreja, Jesus Cristo deixa de ser o pastor fica perdido. Fica perdido. Porque a honra e a glória toda é dada a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Que nessa noite nós possamos refletir mais sobre o sacrifício de Jesus. Hoje em dia se prega muito pouco sobre o sacrifício de Jesus. Para que Ele veio. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, toca-nos, Senhor, toca-nos com brasa viva, aviva a Tua obra no meio dos anos, a notifica, Senhor, comece da minha vida, comece do altar, vai até a nave, e vai tocando, Jesus, nos faz mais grato. Gratidão, Senhor. Uma palavra que todo mundo gosta de escrever, de falar. Gratidão. Nós temos sido gratos através da Tua palavra. Temos Te dado o valor devido, Senhor. Temos reconhecido tudo que o Senhor fez por nós e faz todos os dias, intercedendo por nós junto ao Pai, para que nós não venhamos perecer. Assim como o Senhor fez com Pedro, Senhor, intercedeu por Pedro. Eu sei que o Senhor intercede por nós todos os dias, nos segurando nas Tuas mãos para nós não tropeçar. Jesus, nos dê amor, nos deixe amor ágape por Ti.
Nos dê amor para o nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Alinha a nossa vida, Senhor. Alinha. Alinha com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Com o teu amor, com a tua benignidade. Em nome de Jesus, Pai. Move, Senhor, os corações. Abençoa os casais, Senhor, esta noite. Abençoa com o teu poder, com a tua graça. Ó Jesus, nós cremos que levaste sobre si as dores e enfermidade. Por isso vai tocando, Jesus. Toca no corpo físico de cada um. Seja repreendido, Senhor, toda enfermidade, todo mal, todo caroço, Senhor. Toda infecção, toda bactéria, todo problema nos ossos, Senhor, nos nervos, nos músculos, na visão, na audição. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o couro cabeludo, toda queda de cabelo, no útero, no ovário, nas trompas, Senhor. Vai visitando os caroços, Senhor, no seio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai operando, Senhor, com o teu poder. Vai operando, Jesus, com a tua glória. Ah, Jesus, aquela mulher, ela foi até ti e disse que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E o Senhor disse: vai, a tua fé já fez com que o demônio saísse dela. Pode ter mães aqui que veio buscar para os seus filhos, para os seus maridos. Senhor, que nesta noite possam levar uma bênção de libertação, porque o Senhor levou também estas causas, Senhor, sobre si, naquela cruz do Calvário. Levou a rebeldia, Senhor. Levou, Senhor, a falta de entendimento. Por isso vai, Senhor, e toca. Segundo o propósito, Senhor, que teus filhos vieram na tua casa hoje. Que cada um possa sair daqui, levando a sua bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.